Boa noite a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo a mais um programa, fim de tarde de quarta-feira, o programa da educação. E hoje nós temos três pessoas maravilhosas, falando de dois lugares. A Wizard, que é a Escola de Idiomas, que recebeu agora o prêmio, prêmio nacional, e depois ela vai falar sobre isso ali. E agora, sábado, dia 5, vai ter então uma inauguração da nova sede, que é ali embaixo, próximo ao Mercado Açu. E também temos duas alunas, a Pamela Schuch e a Teresa Bauer, da Escola João Wagner do Moro Reuter, que vão falar sobre a FINIC, que é a Iniciação à Feira de Ciências. Então, cada uma delas depois vai falar sobre o seu trabalho de pesquisa, como é que está acontecendo, que será em agosto. Então, depois elas falam ali. Vamos começar então com a Misaele, que vai falar sobre essa escola de idiomas, esse lugar bonito, que é cada vez melhor, e sobre esse prêmio. Então tá. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Nós temos então agora no dia 5 de maio, no próximo sábado, a inauguração do novo prédio da escola, que é ao lado do Mercado Açu, aqui na Irineu Becker, e será a partir das 16 horas. A gente terá a presença de DJs, teremos espaço kids exclusivo com oficinas, vamos ter sorteio de viagens internacionais, teremos food truck. Então a gente vai ter um espaço realmente aberto para que toda a comunidade do Exirmonense possa nos visitar, ver o novo prédio, nossa nova estrutura. A gente está com um espaço de praticamente 700 metros quadrados para realmente atender os nossos alunos com muita qualidade. Então é um espaço onde não tem nada parecido hoje em Dois Irmãos, e a gente está lá trabalhando com inglês, com espanhol, com alemão, italiano, francês, inclusive com português para estrangeiros. Então a gente está com um espaço fantástico lá, a gente conta com toda a comunidade das Irmonenses para participar realmente e principalmente concorrer a essa viagem internacional, que a gente vai ter o sorteio de 2 viagens. Então é um momento bacana para o pessoal, fim de tarde, no sábado, a partir das 4 horas, ir lá tomar um refrigerante, tomar uma aguinha conosco, um chimarrão, todo mundo vai ser muito bem-vindo. E a gente faz muita questão que vocês venham para realmente conhecer o espaço que a gente tem e de que forma que a gente está trabalhando com os nossos alunos hoje. E esse prêmio que vocês vão receber, como é que ele é? Tu disseste há pouquinho que só tinha mais uma unidade que recebeu esse prêmio. Então, da onde é essa outra unidade e como é que é esse prêmio? O que precisa fazer para recebê-lo? Então, a Wizard Dois Irmãos está agora em qualificação para receber o selo de Wizard Premium, que é o selo de qualificação, é um selo de excelência máxima que tem dentro da franquia. Existe nesse momento apenas uma unidade em Maceió e a gente trabalhou muito nos últimos 6 meses para deixar a unidade de Dois Irmãos no padrão exigido, que tem muitos detalhes, tem muitas coisas, tem muitos benefícios para os alunos dentro dessa unidade. Então é um espaço fantástico para que cada um realmente possa ir lá e ver como ficou. Vocês vão entender o que significa esse selo premium para a Wizard e para Dois Irmãos também, porque não é só a escola que recebe, vai passar a ser um ponto de referência a nível nacional para as unidades Wizard. Atualmente, quantos professores você tem assim na unidade? E porque para receber um prêmio assim, não é simplesmente chegar e organizar seu método, tem que ter um a mais. Quais são os critérios que eles verificam para realmente dar um prêmio desse nível para as escolas? Então, tem desde a questão do programa de excelência de franquias, que a participação é obrigatório, a parte da equipe pedagógica, o corpo docente. Então, hoje a gente conta com 8 professores aqui na unidade de Dois Irmãos, mais 2 professores em Santa Maria del Val. Então, a gente tem essas 2 unidades hoje e a gente está trabalhando realmente muito forte em cima disso. Tem muitos pré-requisitos da parte da franqueadora, que até por questão de franquia a gente não pode falar muito em relação aos pré-requisitos, mas eles são como é uma avaliação interna. Então, no sábado a gente vai ter inclusive o pessoal de São Paulo presente no evento, que vai estar analisando se realmente está tudo criteriosamente como eles solicitaram. Então, eles vão avaliando vocês assim conforme, é um conjunto de fatores, né? Que vão verificando, e às vezes, se você precisa realmente ter todo o lado, ou demonstrar o retorno para eles, né? E vocês atendem assim qual é a idade, assim, o mínimo da idade para poder começar a fazer o curso lá com vocês? Certo.
Hoje a gente consegue atender as crianças a partir de 4 anos de idade. A gente tem agora nessa unidade nova um espaço exclusivo para crianças. Então vocês vão ver que tem um espaço adaptado com mesas exclusivas para crianças menores, um banheiro específico para crianças pequenas, um espaço com jogos e brincadeiras exclusivo para eles, tudo adequado ao tamanho das crianças. Então agora a gente tem uma adequação fantástica para receber crianças a partir de 4 anos. Inclusive, um detalhe importante também nos dias de hoje, Márcia, que eu não comentei antes, a gente tem também a entrada, quem olha a casa de longe vê uma escadaria imensa, mas nós tivemos um cuidado muito grande de ter um espaço pela lateral exclusivo com acessibilidade, temos banheiros também com acessibilidade. Então, se a pessoa tem alguma necessidade especial, precisa de um acesso específico, a Wizard está pronta e com tudo de forma adequada para receber você também. Tu diz assim, a entrada é porque pega ali parte da Irineu Becker e pega a rua ali da Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Isso, para aquele lá lado. Novo Hamburgo tem acessibilidade para cadeirantes, para pessoas com necessidades. É porque isso é um detalhe, né, que às vezes nós não nos damos conta da importância de ter, porque nós percebemos que tem espaços ali, às vezes até na própria calçada, não tem um espaço adequado, né, para subir. Então é necessário ter esse cuidado especial para que todos tenham acesso ali ao espaço. Exatamente. Né? E tu disseste um pouquinho que vocês têm também para português, né, para estrangeiros. Certo. Como é que funciona isso aí? Então, da mesma forma como funciona o material de inglês, de espanhol, de italiano, de alemão, todos os demais materiais da Wizard, a gente tem um material exclusivo para português. Então, a gente ensina desde o início, para quem não tem noção nenhuma, desde eu bebo água, eu como pão, coisas básicas, como até a fluência mais complexa. O português ele é um idioma bem complexo, então a gente ensina a pessoa desde o início até o nível mais avançado. Então ele funciona da mesma forma, o mesmo material como os outros idiomas, funciona o português dessa forma também, mas... É porque português é a quinta idioma mais difícil no mundo para aprender, né? Porque quando que inglês tem algumas regras que são um pouco mais básicas, certo. A nossa língua portuguesa ela é um pouco mais específica. Então, quando o aluno pensa que entendeu, aí tem um detalhe que não entendeu, né? Sempre complica mais. E vocês ali na pesquisa que vocês têm ali, vocês percebem, né, a importância de ter um idioma, de cuidar com o português na hora de escrever, porque nós temos o nosso português, o informal, é de um jeito, né? Agora na hora que vai colocar no papel, precisa seguir a língua padrão. Né? Então o professor que vai trabalhar com esse lado ali, ele precisa dominar o idioma dele, o nativo, né, onde ele é fluente, e precisa trabalhar a língua portuguesa, né, que alguns têm tanta dificuldade, e me parece que algumas pessoas não dão a devida importância, né, falta de leitura, falta de informação. Né? E vocês ali na pesquisa, vocês têm que ter todo esse cuidado, como é que vocês fazem isso aí, para cuidar, para escrever direitinho? Vocês têm um assunto que tu me disseste há pouquinho que eu nem guardei o nome, então eu achei bem complicado. Como é que é a pesquisa? O meu grupo está fazendo um estudo de caso. Então a gente conhece o menino e a gente se interessou muito pelos problemas que ele tem, porque ele é cadeirante, a gente ficou em dúvida, né, o que ele tinha. Aí a gente acabou conversando com os pais dele e a gente descobriu que ele tem mielomeningocele, que é uma deficiência. E aí a gente está fazendo o nosso trabalho em cima disso. Só que nossos professores, eles ajudam muita gente, porque eles passam uma lista, eles passam em slides, em folhas, tudo que a gente precisa certinho, como colocar cada palavra, como começar o problema, como começar a introdução. Eles sempre ficam lá nos apoiando para não, depois nas apresentações, se a gente passar para alguma outra amostra fora ali da cidade, para estar tudo certinho, não ter nenhum problema. Porque já tem que ter esse cuidado ali, né? Quando vem o estrangeiro para aprender, tem esse lado ali. E a garotada, a Pâmela é estudante da João Wagner no primeiro ano. Então, a iniciação da FINIC ali. E, Tereza, qual é que é o assunto do trabalho de vocês? Meu trabalho é sobre como adoçar sem açúcar. Tipo, a gente pegou uma planta que se chama stevia, que ela tem o poder de adoçar 300 vezes mais do que o açúcar. Porque a gente vê que tem muito, a gente foi ver, né, pesquisou tal, quantas munícipes tinham, né, chance de ser diabéticos. A gente vai fazer uma pesquisa em cima disso, do Secretário Municipal da Saúde, do Meio Ambiente, da Agricultura.
E eu vejo assim, que é às vezes bem complicado, né? Porque a gente tem uma fala bem estranha, né? Porque a gente fala vários tipos de sinônimos. E na língua mais formal, a gente tem que mudar o tipo de palavra, porque qualquer tipo de palavra que a gente coloca muda todo o sentido da frase. E por isso que eu sempre ajudo tenho uma ajuda de uma, entre aspas, profissional, né, que entende disso, para não botar alguma bobagem em cima do texto. E é isso. Uhum. Aqui o pessoal que está nos assistindo, aqui então nós temos aqui o Afonso Carlos Bastos nos assistindo, a Maria Eduarda Arnold. Ela era para estar aqui hoje à noite, né, para conversar. Mas também mudou de ideia ali. Nós temos o Gabriel Quintana, depois a Ana Paula Laux. O pessoal está nos assistindo ali, compartilhem, converse com os amigos e mostre que esse programa aqui é destinado para a educação. Então, que nem hoje nós temos a Luísa e temos 2 alunas da Escola João Wagner para falar de pesquisa. Vocês recebem bastante essa garotada ali, porque a Tereza está no 8º ano e a Pamela está no 1º ano. E são, assim, bem fundamental, o ensino médio é a finalização de uma etapa estudantil e tu és o início de uma outra. Então, a gente vê que são 2 momentos distintos, idades diferentes. Como é que na escola gerenciam? Porque a gente vê que na escola em geral, essa garotada junto, eles têm muita informação, eles têm muito acesso às informações, mas às vezes eles não têm tempo de sentar para organizar. Como é que funciona ali? Porque nós, na língua portuguesa, é que nem elas mesmas disseram ali, ela sim a língua informal, mas na hora de colocar no papel, precisa ter um cuidado, trabalhar com sinônimos adequados. Imagina, porque as duas têm assuntos que trabalham com a parte técnica também, né? Tu tens ali a questão a partir de um colega que é cadeirante, né? E tu tens a questão do açúcar, né? Do excesso ali, dos malefícios e benefícios. A gente sabe que tem muitos dos 2 lados ali. E aí o material de pesquisa que elas também têm, elas têm que ter todo um cuidado especial. Às vezes nem se encontra só no nosso idioma, né? Encontra em outros idiomas e aí tem que fazer a tradução. Como é que vocês, então, gerenciam essa garotada cheia de energia e conseguir se concentrar ali? Então, Márcia, hoje a Luísa está totalmente voltada para o mundo tecnológico. A gente sabe que tanto as crianças quanto os adolescentes adoram tecnologia. Então, hoje a gente tem experiências de ensino diferenciadas. A gente tem um modelo extremamente tradicional de sala de aula e a gente tem um modelo totalmente tecnológico. Então, temos um modelo, uma experiência de sala de aula onde o aluno tem aula diretamente no tablet e ele tem um momento exclusivo com o professor, todo um atendimento, um acompanhamento sim, não é uma aula somente no tablet, mas parte do tablet está sim para auxiliar o aluno em sala de aula. Então, a gente trouxe essa tecnologia para a sala de aula também, porque a gente sabe da importância que tem isso para essa nova geração. Sim. E para acompanhar isso também, a gente tem um assistente pessoal, que o aluno, a Luísa comprou a tecnologia Google, então o aluno consegue falar com o aplicativo e assim como a moça do Google, o aplicativo responde, tu pergunta uma tradução de uma palavra, tu pergunta alguma orientação e o aplicativo te auxilia até na correção da pronúncia. Ah, que bacana! Então, que se chama o SME, que é o aplicativo que o aluno usa fora da sala de aula. E então a gente tem essa questão de tecnologia tanto em sala de aula quanto fora. Aí tu vai perguntar, mas isso é para quem? Para qual público? E essa tecnologia que a gente tem é para adolescente e para adulto. Aí tu vai me dizer, como é que tu faz com a criança? A gente tem algo mais específico ainda para criança, que é o eCity, que é a cidade da Wizard, onde a criança passa de fase indo para a sala de aula. Olha então só. Eles constroem a cidade deles com os avatares que são os personagens da Wizard e toda semana eles precisam ir para a aula para poder passar para a próxima fase. Então, é a professora mesmo que libera o aplicativo para o aluno. E aí os pais sempre, no mundo atual, correria de pai para a escola, até as professoras tu sabe que é difícil, né? Então, a gente encontrou uma forma, através da tecnologia, de aproximar os pais da escola, que é a agenda virtual. Então,
o pai consegue ver as fotos da aula do dia do aluno, consegue ver quando que tem oficinas extras, que a gente está com muitas oficinas extras, todo mês tem oficinas extras. Sexta-feira teve cooking class, eles fizeram biscoitos, tínhamos mais de 30 crianças que não eram alunas da escola. Então a gente tem hoje um público que gosta muito de tecnologia, e para isso a gente precisa mostrar para eles, e eles olham aquilo, então aquilo passa a ser interessante. Então na fase da infância e da adolescência a gente não tem noção que a gente vai precisar fazer um intercâmbio, ou que a gente vai ter uma possibilidade, um futuro emprego onde a gente precise ser fluente no inglês. E os pais já sabem dessa importância. Sim. Só que era muitas vezes acontecia do pai ter um interesse para o filho fazer e o filho não achava aquilo legal, porque ele achava que era uma extensão da escola, na verdade. Sim. E hoje, com todas essas tecnologias, o aluno, o adolescente, a criança, até mesmo o adulto, ele não se sente mais naquela obrigação, fazendo algo por obrigação. E sim, eles estão jogando, na verdade, no intervalo deles, todos os dias o aplicativo da Wizard lembra o aluno, tá na hora de jogar, tá na hora de aprender. Então ele chama todo mundo pro aprendizado, pro compromisso. Então é uma maneira de brincar, mas na verdade eles não estão brincando, eles estão estudando. Extremamente, exatamente isso. Vocês, quando vocês estão nessa, porque quando vocês têm no momento da pesquisa, vocês utilizam a tecnologia de vocês, mas não é sempre que tem como usar. Vocês sentem alguma diferença nesse momento ali, quando vocês estão na pesquisa ali? Como é que está esse momento, essa aula? Porque nós sabemos que a aula tradicional, nós não temos como ser diferente, né? Porque, infelizmente, nós ainda estamos engatinhando na parte tecnológica na sala de aula. Nós não temos aplicativos assim. Então, o que nós temos, assim, o que está avançando é, nesse momento, essa tecnologia. Como é que vocês, garotadas, assim, que estão, assim, são umas adolescentes, né? Com uma energia a 1000, muitas vezes ficar 10 minutos paradas, assim, prestando atenção, é mais complicado. Como é que vocês percebem isso? A tecnologia é muito boa, só que quando a gente vai pesquisar alguma coisa na internet, principalmente nesses trabalhos de pesquisa, é muito complicado, porque é muita informação diferente, é muito site e é muita informação que pode estar errada. Aí muitas vezes é melhor a gente procurar no livro, falar com algum médico, algum profissional na área que sabe nos dar as informações corretas sobre esse determinado assunto, para depois, em certas horas, não ter perigo de pagar mico. Ou até também, às vezes, a gente faz, né, pesquisas manuais, pesquisar com as pessoas que entendem, como ela tinha dito mesmo, porque a tecnologia está muito avançada, e com isso a gente não sabe literalmente o que a gente deve pegar, e por isso que é sempre bom consultar um professor, consultar uma pessoa que entenda daquilo. Porque tem muitas pessoas que pegam o Wikipedia, de qualquer outro site, que qualquer pessoa vai lá, digita o que ela acha e vai lá e pega como se fosse verdade. Por isso, né, a nossa escola já, né, adquiriu os NETs e tal, mesmo que a internet não seja uma das melhores, a gente tem, assim, uma fonte de tecnologia para conseguir fazer os nossos trabalhos, até os nossos notebooks de casa. Mas é sempre bom usar uma coisa manual, fazer uma pesquisa de campo. Isso, intercalar um pouquinho. Sim. Quando vocês têm aulas tradicional que vocês têm, que não é tão tradicional assim, a gente tem, são dois mundos. O nosso tradicional na escola estadual não é bem o tradicional de vocês. Mas quando vocês dão a aula, assim, essa tradicional e a aula voltada com todo esse outro material, o que vocês percebem de diferente ali? Na verdade, a gente tem hoje dois perfis de pessoa, né, Márcia? Que são as pessoas que gostam muito do aprendizado individualizado, os alunos que são muito voltados para o self-learn, e tem os alunos que precisam de conexões. Eu preciso me conectar contigo, eu gosto mais de conversar. Sim. Então eu tenho um perfil diferente do aluno que gosta de sentar e aprender sozinho. A gente tem esses dois perfis, inclusive na sala de aula, em qualquer tipo de escola. Então hoje a gente consegue atender bem a necessidade de qualquer pessoa que busca hoje o ensino de idioma. A gente consegue atender a pessoa que gosta, que busca mais conexões para o aprendizado, e também aquela pessoa que busca um aprendizado mais individualizado. E isso você já percebe na hora da entrevista, por exemplo, né? A Na hora gente da entrevista já sabe. vai questionando como é que gosta, então a aula já é um pouco mais direcionada. Exatamente. Quando a pessoa chega na escola, normalmente ela não tem essa informação que a gente está conversando agora. Exatamente. São experiências de ensino, o aluno vai aprender exatamente a mesma coisa em uma aula e na outra,
só a forma do aprendizado ela é diferente. Então, E que ele sai da escola, ele sabe que existe essa tecnologia, porque o aluno que procura uma escola de idiomas, vocês trabalham com português, no caso para estrangeiros, para inglês, espanhol, alemão, italiano e francês. olha só quanto idioma que dá para aprender, né? Quer dizer, acesso se tem a tudo, né? Essa é uma questão da organização ali. Então, o aluno que sai da escola ali, ele vai procurar ali, ele também já tem um perfil diferente, ele já está focado nessa parte ali. E o tradicional de vocês também acaba sendo algo diferente, porque é o que ele quer, o que ele procura, ele sabe da importância de hoje em dia de saber um outro idioma para poder trabalhar esse lado. Só que ele também precisa, né, se dar conta do português, que é o nosso idioma, a base de tudo, né? Porque para ele aprender um outro idioma, se ele tiver dificuldade no seu idioma nativo, tudo é mais... a dificuldade é maior, né, de conseguir interpretar, a questão de ler, a questão da pronúncia, ele tem... Porque isso é algo lamentável, pena que nós não podemos ter isso nas escolas, que é a aula de fonética direcionada, assim como o inglês tem toda essa parte ali, a fonética, ele trabalha ali, nós não temos, então muitas vezes acaba dificultando esse lado aqui. E por isso que eu acho assim, a pesquisa, eu acho algo tão importante, porque nós trabalhamos, que nem vocês mesmos falaram, a questão dos sinônimos, a questão de interpretar, porque vocês precisam ler aquele conteúdo, vocês precisam interpretar da mesma forma que o aluno de vocês também tem que fazer isso ali. Então tem todos esses lados ali. Vocês estão há mais ou menos 4 anos, tem a FINIC na escola, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Então vocês já estão habituados agora, mas vocês lembram como é que era antes de ter? Vocês conseguem responder se houve, o que melhora houve em vocês desde que teve a pesquisa? Literalmente muita, porque no começo eu me lembro que na primeira FENIC a gente não sabia, a gente não fazia contexto, a gente só fazia porque fez ciência, tem que fazer experiência. A gente pegava qualquer coisa lá e que se dava certo, funcionava, então a gente ganhava nota. A gente ficava louco porque a gente não participava, porque o nosso projeto era o melhor. E daí a gente vê que daí vai dificultando cada vez mais, que precisa de um contexto, de entrar a fundo na pesquisa do teu tema, porque é tão difícil, tem tanta coisa, porque a gente vai vivendo e aprendendo, porque a gente está, tudo tá tão avançado, mas a gente não sabe de tanta coisa, então é bom mostrar para as pessoas, o que tu pode aprender e mostrar uma coisa que tu nem imaginava, mas que existe. E tu, Pamela? Até o ano passado era muito diferente, porque a gente não tinha todo esse trabalho que a gente está tendo esse ano, com o pré-projeto, com a pré-apresentação, aí a gente começa a montar o TCC, a gente não tinha isso, a gente começou direto pro projeto, e a gente não fazia a mínima ideia do que a gente estava fazendo, porque até o ano passado a gente não tinha participado exatamente de uma feira, porque era só para o ensino médio, então a gente não tinha muita informação sobre isso, a gente estava lá, só que a gente fazia trabalhos praticamente em aula, ia lá e mostrava, a gente não tinha o trabalho de montar pré-projeto, essas coisas. Ano passado foi a primeira FENIC que a gente participou mesmo, com o TCC, teve que fazer tudo certinho, mas não foi mais fácil o ano passado, porque a gente não entrou totalmente nas regras. Esse ano tá tudo certinho, de acordo com todas as normas que tem em todos os países, assim, se a gente colocar nosso trabalho na internet, qualquer outra pessoa vai poder ver do mundo, porque vai estar tudo certinho, vai estar tudo bonitinho. O projeto, ele é a base do nosso trabalho. Então, se a gente não fizer um projeto bom, se não tiver de acordo com todas as normas que existem, apesar da nossa apresentação ser boa, vai ser desvalorizada por isso. Eu também queria aprofundar, que ano passado, a gente não tinha a mínima ideia, daí tem aquela questão da municipal, e o nosso trabalho conseguiu passar para a municipal, e desse a gente conseguiu mostrar para a nossa claque. E lá era totalmente diferente, eram juízes rígidos, e nos criticavam, diziam que não pode tal coisa, porque daí com isso a gente vai aprendendo, e esse ano a gente vai fazer uma coisa mais aprofundada, sem erros, pesquisar com alguém que entenda disso, para depois apresentar e fazer um trabalho bom. Como é importante nessa garotada ali, porque tu ali na escola, tu recebe assim, alunas
como elas, né? Que percebem que tem todo esse amadurecimento da pesquisa, mas tu também recebes aqueles alunos assim que não querem nada com nada, porque ainda tem assim, eles querem aprender, assim como o grupo de vocês. Vocês estão no grupo de vocês, quantos tem? Mais ou menos 3 ou 4, né? Para nós é uma dupla. No meu são 3. E vocês conseguem trabalhar direitinho ali no grupo? O grupo se acerta? Sim. Tipo, é nós 3, né? É eu, minha amiga e mais um colega nosso. E a gente, desde o começo, a gente tinha esse interesse em fazer sobre aquele menino e a gente estava muito curioso com isso, então a gente estava muito ansioso por esse trabalho. Então, desde o começo, a gente sempre pesquisava tudo junto, um vai pesquisar, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp o que achou, aí a gente pede uma coisa pro outro, ele vai lá ver e olha certinho o que é. Tem muita troca de informação que muitas vezes, quando a gente vai trabalhar sozinha, a gente não consegue ter, coisa que nesses tipos de trabalho a gente consegue muito mais fácil. Eu também acho. Também. Olha aqui, eu só vou olhar a professora Marcinha aqui, ó, de casa, está assistindo você, a professora Marcinha, que é a professora da João Wagner e professora da Afonso Wolff, é uma professora que está sempre ali com a parte de trabalhos, assessorando aqui. O Josué Vanderlei Bauer, quem será ali? Boa noite, estou acompanhando o programa. Parabéns, Pamela Tereza, está bem produtivo, olha só. O Roberto Luiz Ferreira, o Rosalvo Schneider está assistindo. Que bom, assistam, compartilhem, porque uma garotada como essa ali, uma escola como a da Misaele, não é sempre que se tem a chance de poder conversar com pessoas assim. E quando o grupo trabalha, quando o grupo vai adiante, fica melhor, né? Porque trabalhar sozinho, que nem ali vocês na escola tem aqueles que realmente não sabem, não conseguem trabalhar em grupo, né? Tem assim um ensino mais personalizado, individualizado, e tem aquele que precisa se conectar, que nem tu mesmo disseste, né? E o teu grupo, Tereza, tua dupla? Minha dupla, assim, a gente começou com um trabalho totalmente diferente, porque a gente não tinha noção do que a gente ia fazer. E daí eu pesquisei, né? Eu falei com a minha linda, e daí ela deu uma ideia, por que tu não faz sobre isso? Porque nós estamos numa região bem colona, né? Que tem essas coisas, cultura de açúcar, de batata, dessas coisas. E a gente viu que tem muitas relações de saúde que eles fazem, alguns exames de açúcar, glicose no sangue. E a gente pensou, tem muita, a minha avó foi um caso de diabetes, que tu pode evitar isso. É só fazer uma questão bem simples e evitar. E daí nós vamos mostrar para o pessoal, tu pode substituir isso por isso, porque tu não sabe os fatores ruins que a açúcar pode ter caducante para os componentes químicos. E eu também acho que a FENIC é um lugar do jovem, como eu posso dizer? Que ele mostra suas ideias, aquela pessoa que tu menos imagina, ela dá um projeto totalmente legal, um projeto super criativo, que tu menos imaginava. O jovem mentor, eu me lembrei do termo. E é isso. Mas é verdade, né? Porque olha só que bacana, né? Porque o aluno que vai ali para a tua escola, ali, ele sai dali, ele sabe da importância, que nem tu disseste. Muitas vezes ele vai procurar a escola porque o pai, porque a mãe, porque é um responsável quer que ele aprenda. Exato. Aí ali vocês precisam criar métodos para que ele realmente queira aprender. Vocês estão despertando com tudo que tu tá assim, apresentando, realmente é maravilhoso. Há um despertar naquela criatura ali. Porque nós temos jovens muito talentosos, eles são eles todos são criativos, só que às vezes precisam de alguém para direcioná-los. Com certeza. Vocês trabalham por projetos ali também? Ou como é que funciona para o professor lá, o método para se organizar nas suas? Na verdade, a gente tem os livros por etapas. Então, a gente tem do inglês básico ao intermediário avançado, e a gente tem inglês hoje específico para pessoas que buscam níveis mais avançados, para locais específicos, para especializações. Então, a gente tem o básico, que são 4 anos, e a gente tem mais 2 anos de especializações para setores que buscam um vocabulário não tão cotidiano. Sim, então, que seriam, no caso, se elas, por exemplo, tivessem livros de pesquisa, livros mais, nomenclaturas mais técnicas. Exato. Então, ali teria um curso específico para saber, para ajudar, né? Porque muitos desses jovens inventores, eles vão adiante, né? Eles vão, porque a área da pesquisa é uma área que o mercado está bem receptivo, né? A questão da pesquisa.
E às vezes nós temos nomenclaturas que no geral, assim, no inglês da escola, né, por mais que se queira, por mais que se organize, não tem, né? Por exemplo, se vocês ficassem só com o inglês da escola, por melhor que seja o professor, não tem como muitas vezes seguir adiante, porque nós estamos falando de 25, de 35 alunos em sala de aula. Enquanto vocês têm quantos por sala, mais ou menos? 7, ainda tem essa parte ali, então é mais fácil, porque ele vai atrás, ele procura. Ali na escola não tem, né? Vocês já se depararam com alguns termos técnicos que tiveram que solicitar ajuda para conseguir, ou até agora a pesquisa de vocês está mais tranquila? Não, a gente sempre teve auxílio da nossa orientadora, como ela também é a nossa conselheira, então ela sempre nos ajudou, ela vem todos os dias assim conversando, quando a gente encontra com ela, ela pede, como é que tá o trabalho, vocês precisam de ajuda, me manda por e-mail para mim ver o que vocês estão fazendo, aí eu vejo o que precisa mudar, o que tá bom, o que não tá. Ela vem nos ajudando, não só ela, mas as nossas professoras de português, outros professores em determinadas áreas, que alguns têm a determinada pesquisa, eles nos ajudam, pedem se a gente precisa de ajuda, tudo. Então tem todo esse assessoramento ali, vocês não ficam desamparadas na hora do aperto, né? E também, como a gente teve muita ajuda da minha orientadora, da nossa co-orientadora, que principalmente é uma professora de inglês. E ela nos ajudou muito porque tem tanta gente que fez tudo em cima da hora, por exemplo, hoje. E ela deu, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão isso não está certo. E eu acho muito importante a ajuda, porque a gente, ainda como a gente está aprendendo, tem pessoas que sabem mais e elas podem nos ajudar de uma forma mais específica. Por exemplo, a minha Dinda, ela é formada em faculdade, do PIDITAD, então também ajuda essa parte mais teórica, porque é uma parte mais na mão, fazer, pesquisar, sair a campo. Ela disse, sim, eu te ajudo, tu tem que fazer tal coisa, né? Tu pesquisa, que eu te ajudo. Que bacana isso ali, porque esses jovens inventores, eles precisam do amparo. E infelizmente sim, a gente tem aqueles alunos que deixam tudo para a última hora, que acabam não entregando ali. E aí depois na hora do aperto, né, manda às vezes o professor em cima da hora, o professor tem que dar o seu jeito para que o aluno também não fique desamparado nessa parte ali. Vocês ali, como é que funcionam as atividades? Assim, você também tem atividades que vão para casa? Por exemplo, eu levei uma atividade para casa, mas eu não consegui fazer. Eu tenho como acessar vocês para conseguir esse apoio? A gente tem sala de apoio de estudo, inclusive, mas o professor sempre orienta o aluno antes de ir para casa o que ele deve fazer dentro daquela lição. Então o aluno aprende, a gente tem estudos científicos que comprovam. A gente sempre reclama, né, dos temas na escola. Todo mundo reclama, mas nunca ninguém tinha me dito o embasamento científico que para o aluno memorizar o conteúdo aprendido, ele deve de fixar ele de forma escrita no mesmo dia antes de dormir. Então, tu fixa até 90% daquilo que tu aprendeu no teu dia, se tu desempenhar a atividade escrita antes de dormir. Pessoal, vocês prestaram bem atenção, tá? Antes de dormir, dá uma ajeitadinha, dá uma ajeitada, para aquele material que a professora de português mandou hoje, assim, deu atividade de manhã, hoje, antes de dormir. E funciona mais fácil, porque a gente grava assim 80% pelo visual. Então, e a perda é muito grande de um dia para o outro. Se tu fixa no dia seguinte, tu fixa em torno de 70%. E assim isso vai aumentando gradativamente. Então a gente motiva muito os nossos alunos a fazerem no mesmo dia. Em função disso, o aprendizado deles é muito maior. E tu vê às vezes alunos que iniciaram no mesmo dia, tiveram o mesmo professor, tiveram a mesma oportunidade, com desenvolturas muito distintas. E a gente sabe que é em função da fixação da atividade deles. Então a gente fala, não é legal. Dificilmente a gente encontra alguém que gosta, mas é fundamental. Então, para a gente fixar o conteúdo, a gente precisa sim fazer o querido homework. E pessoal, aqui ó, tem um recadinho para ti, aqui ó, Rômulo Moreira. Parabéns, Misa, pela nova escola Wizard. Essa muito obrigada, Rômulo. A Márcia Bacos está assistindo, o Juarez Binger. Então, o pessoal que está nos assistindo, compartilhem, convido o pessoal, olha só que escola de idiomas aqui apresentar. A Misaele já foi minha aluna em alguma época da vida, não vem o caso agora quanto tempo faz isso. Não deixa assim. O que mais, garotos, podem falar sobre a pesquisa? Como é que vocês podem fazer assim, ó, que nem agora a Misaele falou essa questão da atividade, fazer antes de dormir para gravar um pouquinho mais. Vocês fazem assim, algo parecido? Como é que vocês são na sala de aula? Olha,
Na questão da pesquisa não, mas tipo assim, porque o tema de casa serve para ver se tu entendeu alguma coisa. Dependendo do assunto, tem coisas que a gente tem mais dificuldade. Por exemplo, tem mais dificuldade na língua portuguesa, eu sempre sobra tempo que eu tenho que fazer em casa, me deter mais aquilo, mas tipo matemática, assim, eu consigo terminar na aula. Eu não tenho muito o que dizer, assim, sabe? O tema, literalmente, é para tu aprender mais do que tu aprende na aula. Toda vez que a gente sabe que ganha uma tarefa, principalmente em português, que a Soraya nos passou um cronograma de todas as aulas do primeiro trimestre. Então a gente sabe o que a gente vai ter, aí a gente já se prepara e muitas vezes quando a gente ganha o tema de casa, muitos, óbvio, deixam para o último dia essas coisas. Mas dependendo do assunto, nós mesmos a gente não consegue entender. Muitas vezes a gente procura na internet, a gente procura nos livros e a gente ainda não entende. Aí tem essa falta de explicação que muitas vezes, apesar do professor explicar o que é para fazer, da gente ter prestado atenção na aula, sabe? Muitas vezes a gente não consegue compreender a atividade. Nessas partes, o aplicativo, né? Uhum. O aplicativo é bom porque ele dá o apoio pra gente, coisa que muitas vezes a gente, assim que tá na escola, a gente não tem, que pode dificultar muitas vezes o aprendizado. Olha só que bacana. Tu utiliza esse aplicativo? Não, eu tento procurar na internet, eu tento conversar com os meus colegas, ver se eles entenderam, como é que eles fizeram, né, pra ver se muitas vezes eu fiz certo, se eu tô com dúvida. A gente se conversa lá no grupo da turma, todo mundo vai ajudando um outro. Coisa boa, né? A tecnologia, viu? A tecnologia, não, mas a tecnologia, se todo mundo souber utilizá-la com cuidado, com parcimônia, com equilíbrio, é tudo de bom. Ela é fantástica. O problema é quando a tecnologia, quando o aluno não sabe utilizar corretamente, que nem as meninas falaram antes, assim, no início, que eu achei fantástica a fala delas ali, de saber o que pesquisar, de não ir assim no primeiro site e pensar que aquilo é tudo, de pegar de outras bibliografias, de fazer pesquisa de campo, né? Por estudos de caso, que nem o caso de vocês duas, na verdade, tem essa parte de estudo de caso ali, então tem essa parte interessante ali. No caso ali da escola, porque mesmo que o pessoal vai em busca ali quando quer, sempre tem aquele que não quer trabalhar adequadamente, não se dá conta, não busca apoio ou deixa em cima da hora. Como é que a metodologia de vocês faz com que ele se dê conta dessa importância de realizar as atividades? Tu sabe, Márcia, que isso daí é uma coisa fantástica, até é uma dica bem bacana para os professores que trabalham com qualquer tipo de ensino. Porque tu vai ganhar a atenção do aluno a partir do momento que tu entender a parte individualizada de cada um, o sonho de cada um. Então a gente trabalha com o sonho de cada um. Às vezes o aluno adora jogar videogame e diz que odeia inglês. Tá, mas vem cá, tu já te deu conta que 90% dos jogos que tu gostaria de jogar, que tu gostaria de entender completamente, estão em inglês? Ah, mas eu não vou aprender isso no curso de inglês. Vai, a gente trabalha de forma personalizada com os nossos alunos também. Sim. Então a gente busca entender a necessidade, o que aquele adolescente que às vezes está ali rebelde, não está querendo fazer, ele tem uma história por trás disso. A gente primeiro entende a história do aluno e tenta auxiliar ele em cima disso e depois mostra para ele a necessidade que ele tem. Ou ainda, muitos, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para Nova Zelândia. Muitos, eu quero sair do país, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Mas vamos lá, o que você precisa para você sair do país, para viajar ao mundo, para poder fazer um intercâmbio? Então a gente mostra para o aluno essas possibilidades e mostra para ele que em cima disso ele precisa não só do inglês, mas de qualquer idioma. Então a gente desenvolve isso com o nosso aluno. Então dificilmente vai ter um aluno que não faça as atividades ali com vocês, não, porque todo mundo como faz. vocês trabalham mais individualizado, fica mais fácil. Sim. Vocês que percebem, porque quando a escola disponibiliza e apresenta o trabalho de pesquisa, cada grupo escolhe o seu grupo. Para começar, cada aluno escolhe o seu grupo. Então não tem, tu vai trabalhar por afinidade. E depois ele pode escolher o tema. Ele tem toda essa liberdade. O assunto que interessa, ele vai lá, ele pesquisa e tudo mais. Por quê? Tá? Vocês acham que ainda existe o aluno que é resistente, que demora para formar grupo, que demora para entregar pesquisa? Por que há essa recusa?
Eu acredito que muitas vezes isso pode vir desde pequeno da pessoa, sabe? Se os pais desde pequeno muitas vezes não incentivam as crianças, elas vão crescendo e vão deixando mais de lado as coisas. Diferente dos pais que desde pequeno estão em cima, vão ajudando, perguntando se tem tema, acompanhando as reuniões da escola. Muitas vezes, quando esses alunos estão no primeiro, segundo, terceiro ano, eles têm um desempenho bem maior do que os outros alunos. Isso reflete até para nós, Márcia. É. A gente percebe muito bem aqueles alunos que têm um acompanhamento mais próximo dos pais e os que não têm, porque muitas vezes a gente precisa conversar com os pais também para pedir o auxílio deles, porque às vezes o filho, na verdade, ele não está carente de uma atenção do professor, e sim dos pais. Então a gente, como escola, indiferente da escola que a gente trabalha, a gente sempre tem que trabalhar em parceria com os pais para manter uma vida saudável para os nossos alunos, né? E não adianta, né? A família é a base. E quando a gente fala em família, é indiferente da maneira como ela é constituída. É família, ela é a base. A partir do momento que eu tenho filhos, seja da maneira como for, eu tenho que saber que eu preciso abraçá-los e trabalhar todo este lado ali. Fala. Uma questão também é a timidez. Tem muita pessoa que é tímida, mas com quem eu vou fazer? Eu não tenho amigos. Tem aquelas pessoas também que acham, eu vou ter que me virar do mesmo, essa pessoa não vai me ajudar, eu vou ter que me virar sozinha, então é melhor fazer sozinha. Porque uma questão da pesquisa é, eu não vou fazer uma pesquisa que eu nem sei o conteúdo, e por que eu tô fazendo aquilo? Se eu tô fazendo tipo, é um exemplo, a janela, tá, mas por que tu tá fazendo sobre isso? Tu não tem um contexto por trás daquilo que pode melhorar a humanidade por isso. Como o nosso jovem hoje tem a necessidade de sentir um porquê. Sim. Tudo eu preciso saber do porquê eu estou fazendo. É aquilo que eu comentei antes. A gente precisa encontrar um motivo para esse jovem e isso vai ser um fator motivador automático para ele ir em busca dos resultados. Mas nós também somos assim muitas vezes, Verdade. né? Só que nós, no início, nós fazíamos, o professor solicitava e nós fazíamos porque o professor solicitava, né? Vale nota? Então tá, se vale nota eu vou fazer. Vai cair na prova, então eu vou estudar, se não cair na prova não. E o nosso jovem, a gente percebe, ele está mais questionador. Né? Se o professor vai apresentar algo, né, para essa garotada, como elas são, elas com certeza elas vão perguntar. Verdade. Talvez não naquele exato momento que o professor apresentar, mas depois elas vão chamar em particular o professor e perguntar: mas professora, por que eu preciso fazer? E isso é bom. Esse porquê, o porquê de tudo faz com que ele também evolua. Seja interessado. Exatamente, é um desafio. E eu como professora vejo que essa garotada que não entrega trabalho, que não vai atrás, ela não se sente desafiada por nada. Eu não sei o que vai demorar para algo desafiar, que nem os teus alunos ali. Quando eles procuram a escola de idiomas, os pais, claro, com toda essa tecnologia que vocês apresentam, ele vai se sentir instigado, né? Muito. Imagina um garoto, até ele entender, quando ele entender que ele precisa para jogar o seu joguinho lá, o inglês, ele vai se sentir muito mais motivado. Com certeza. Né? Eu, às vezes, na sala de aula, não consigo, perante 30 e poucos alunos, conseguir compreender todos para conseguir incentivar. É mais complexo. Nós tentamos, mas nem sempre assim. Vou falar para vocês duas, vocês têm quase certeza que vocês se sentem motivadas a partir do momento que o professor falar em desafio. Eu acho que vocês duas já se sentem motivadas, porque vocês gostam de ser desafiadas, de ir atrás. Sim, como tipo assim, eu não consigo, tipo, aqui já é um desafio, tipo, falar em público, não gaguejar, não falar bobagem, entendeu? Falar na frente de pessoas, ou às vezes essas coisas como o inglês ajuda também a tu se comunicar e aprender a tirar a timidez, conseguir me comunicar, falar com um colega sem ter vergonha de falar, tem que tirar tuas dúvidas, sabe? Porque assim, a Tereza já conhece há um tempinho, né, de pequenininha, imagina, né? Então a gente vê a evolução dela e ela sempre foi elétrica. Ela nunca foi a minha aluna, mas eu sempre vejo ela elétrica na sala de aula, na escola, por tudo. E eu vejo que essa garotada que é um pouco mais ativa, eles também vão muito mais atrás. Né? Tu disseste um pouquinho da timidez. Muitas pessoas não vêm nem aqui no programa porque pensam que não sabem falar, pensam que nunca vão saber falar em público. Mas isso é uma questão de treino também. Habilidades. Até como dizem, tu é chata, tipo assim, eu chego a ser chata de tanto perguntar pra professora, não entendi, eu vou encher o saco dela até eu entender o conteúdo.
Tu não tens ideia como isso para nós professores é algo maravilhoso quando o aluno pergunta. Nossa, nós ficamos no paraíso quando lá o professor está explicando o conteúdo e o aluno começa a questionar. E essas pessoas, as questionadoras, é que evoluem. Né? Eu sempre tive muita vergonha, até ano passado, retrasado, eu sempre tive muita vergonha de perguntar para o professor, porque muitas vezes a gente tem alguns colegas na turma que por qualquer coisa eles começam a brincar com a nossa cara, aí muitas pessoas se sentem, elas se retraem por causa disso. Aí esse ano eu já tô colada na mesa da professora, aí qualquer coisinha, qualquer dúvida eu já pergunto. Aí eu tô me sentindo mais livre, eu tô me sentindo mais disposta a perguntar as coisas. Porque eu sei que eu posso perguntar, ela vai me responder e não vai ter ninguém pra brincar com a minha cara porque eu não sei de tal coisa, porque eu não entendi isso. Mas a melhor coisa que tem é quando o aluno questiona. Por exemplo, cada assunto que vocês duas estão pesquisando, que são assuntos bem distintos e são assuntos extremamente importantes e de muito teor, de muito embasamento teórico. Vocês não vão poder apresentar um trabalho no achismo, né? Não, vocês precisam ter argumentos, vocês precisam ter pesquisa, vocês precisam perguntar. Então a timidez não tem espaço para esse trabalho ali. Da mesma forma com os teus alunos ali, né? Não tem espaço para timidez. Se ele realmente quiser, porque ele até pode lá no aplicativo, ele até pode ali, mas ele precisa trabalhar. Mas a gente tem muitas pessoas, mas é que tem problema com timidez. Sim, tem. E aí a gente normalmente senta e conversa com esse aluno, olha só, a timidez está te impedindo de aprender. Então, é algo que a gente precisa começar a instigar nossos alunos desde cedo. Os alunos que têm timidez, a gente tem técnicas hoje que a gente pode desenvolver para perder timidez. Tem oratória. A minha professora no ensino fundamental, inclusive de português, disse para mim, Misa, tu vai perder o sotaque que eu tinha. Eu tinha um sotaque muito carregado. Hoje em dia, quem escuta eu falando não imagina a forma como eu falava. E eu dizia, mas todo mundo ri de mim, eu quero perder esse sotaque, o que eu faço? Lê em voz alta na frente do espelho, tu mesmo vai te corrigir. Eu fiz isso por várias férias de verão, era o meu programa favorito. Então a gente tem hoje como fazer, tem técnicas, é só buscar o conhecimento. A gente está falando de tecnologia, de ensino, a gente tem tudo em nossas mãos hoje para ir atrás disso, para alcançar novos objetivos e novos rumos. Então depende muito da força de vontade de cada um, ou até do fator motivador, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa não vê um motivo para perder isso. A partir do momento que ela se sente desafiada com um fator motivador, ela com certeza vai começar a buscar um... Imagina se teus alunos forem tímidos para falar, porque precisam falar, eles precisam trabalhar a oratória muito mais, porque não adianta apenas ser fluente na escrita. Tu e nem saber, na mente, porque imaginar, achar que tu sabe falar. Exatamente, quantas vezes nós temos na nossa mente o texto está pronto. Aí chega na hora de falar, de escrever. Aí a gente não consegue, só a gente tem tudo na cabeça, mas a gente não consegue passar branco. o papel de jeito nenhum. Por isso que é sempre bom ter o autoquestionamento, né? Questionamento, porque agora eu tô pensando lá nos trabalhos, tem um juiz que vão dizer, mas por que tu tá fazendo esse trabalho? Tu vai ter que ter uma resposta para responder para ele. Porque eu quis isso, porque a minha hipótese era isso, para mudar tal coisa. Exatamente, vocês que já foram para fora em apresentar, vocês sabem, né, exatamente como é que é estar, porque muitas vezes estar em casa, por exemplo, ali na escola vai ter a feira ali, vão vir os pais, vão vir os amigos, né, os pais são nossos fãs, né, incondicionais, então não importa o que o filho diga ou faça, nós achamos que é lindo. Mas ali vocês terão pessoas de fora que não conhecem vocês, que apenas querem saber do trabalho de vocês. E aí vocês têm um assunto sério, eles querem seriedade na apresentação, então vocês vão ter que trabalhar com a oralidade, né? Não adianta ter o trabalho escrito lindo, também perfeito, se na oralidade vocês não conseguirem transpassar, né? Transmitir a ideia que vocês realmente querem. Como é que foi essa experiência que, né, tu disseste na nossa classe ano passado? Como é que foi, além do fato que tu já disseste aqui nos avaliadores? Sim, foi muito uma ótima experiência, porque
porque, assim, já na feira municipal foi uma coisa que a gente pensava, meu Deus, eu não posso esquecer, eu tenho que falar bonito, porque o juiz vai tirar ponto disso e tal. Daí, na hora, depois com o tempo, a gente vai apresentando e a gente vai perdendo essa timidez, porque a gente vai entendendo, se tu entender, é muito mais fácil do que tu decorar. Exatamente. Isso é uma dica fenomenal para quem está nos assistindo. Compreender o que vocês estão apresentando, compreender o idioma, né? Indiferente se é francês, que eu acho lindo, inglês, compreender aquele assunto que vocês estão transmitindo, né, para as pessoas, porque eles não conseguem ler a mente de vocês, então vocês precisam ser concisas naquilo que vocês estiverem apresentando. Principalmente as crianças, que a gente não pode, tipo, a gente tentou verdade. fazer uma coisa para eles entenderem, porque a gente fala a palavra, não vai entender nada, eles, tá dentro das plantas, uma plantinha, eu coloco uma semente e ela nasce. Não é a explicação da fotossíntese, entendeu? Para a criança entender e para ela aprender também. Com os anos que vão vir, ela vai entender, mas eu aprendi naquela feira ciência que eu aprendi, que a menina me explicou, que a planta nasce da semente. Exatamente, aqui tem mais aqui, ó. Matheus Freitag, que está nos assistindo, Thalita de Oliveira, a Júlia Bittenbender, a Isadora Rose, a Luciane Martins, estão nos assistindo e compartilhando e vendo essa garotada jovem, né? A Nisaele com curso de inglês, esse pessoal que está indo para pesquisa. Como é que você dá uma dica para o pessoal que está nos vendo, como fazer para incentivar essa garotada na pesquisa? Difícil, né? Tentar. É muito difícil, porque depende de pessoa para pessoa. Tipo, tem pessoas que, se eu falar sobre o assunto que eu estou trabalhando, elas vão ficar curiosas, vão ir atrás para pesquisar, elas vão querer fazer trabalhos na base disso. E tem pessoas que, em determinados assuntos, determinadas coisas, dependendo do jeito que a gente explicar, não tá nem aí. Então depende muito de pessoa para pessoa essa questão. Por isso que eu digo, façam o que vocês gostem, mesmo que seja, por exemplo, videogame, faça uma coisa mais aprofundada, por isso o pessoal vai se interessar. Mas nunca faz uma coisa que tu tá sendo obrigado a fazer. Tem que fazer por de artes. Eu não gosto de artes, eu vou ter que fazer aquilo. Não, prof, eu quero fazer uma coisa diferente, um trabalho que eu gosto. Mas normalmente na escola eles dão os temas, né? Mas eu acho que é bom sempre fazer o que tu gosta, entender o conteúdo. Por exemplo, ali tu pode pegar, em cima de arte, tu pode pegar-se e trabalhar a tua criatividade a partir dali, né? Por exemplo, vai dar um texto, uma dissertação em português, tu pode opinar sobre aquele assunto ali, o teu pensar que está expondo ali, na hora de fazer uma pesquisa, é aquilo que tu sentes curiosidade. E muitas pessoas pensam que precisam apresentar enormes maquetes, muitas vezes, o mais importante é a teoria, a pesquisa, o embasamento teórico. Por exemplo, claro que ter o visual, ter a imagem daquilo que vocês estão apresentando, facilita a compreensão, mas não precisa ter o produto pronto para poder tocar, né? Se tiver uma imagem e a explicação de vocês, segundo especialistas, tudo mais, é esse incentivo que falta, né? Da mesma forma, os alunos ali, né? Muitas vezes eles vêm ali e depois se desanimam um pouquinho, aí vai lá o professor, incentiva de uma maneira. De novo, a gente tem toda a parte de acompanhamento pedagógico com eles. E muitas vezes é aí que a gente entra para lembrar o sonho do aluno. Muitos alunos, a grande maioria dos nossos alunos hoje, sonham em fazer um intercâmbio. Então, a UISA tem uma agência própria de intercâmbios que não tem fins lucrativos com venda de viagens, que a gente consegue possibilitar para os nossos alunos intercâmbios com até 50% a menos no valor final do que uma companhia de viagens. Que bacana. Então, a gente tem hoje um material específico para vender, oferecer para os nossos alunos, que dá uma vantagem muito grande para ele. Então, dependendo onde ele fosse comprar esse intercâmbio, ele não teria condições. E hoje com a UISA ele tem essa possibilidade. Então a gente tem muitos alunos hoje que estão tendo a possibilidade de fazer viagens de intercâmbio, que são coisas que fazem com que eles se motivem. Então hoje muitos pais veem, qual é a média de valor de intercâmbio? Quando a gente mostra para os pais o intercâmbio hoje que a gente oferece para os alunos, eles ficam fascinados. Nossa, mas eu consigo propor isso para o meu filho. Então isso é um fator motivador muito grande para os alunos também. É fantástico. Quanto tempo mais ou menos, em média,
para o aluno, ele entrou no nível iniciante, né, e se forma, mais ou menos assim, média, porque eu sei que depende de cada uma, em média. Mas vai em torno de 2 até 4 anos conforme o aluno, Marcelo. Se eu quiser, por exemplo, fazer agora só conversação. Certo. Tá Rolando rolando uma turma de conversação agora lá na Wizard. Então ela é aberta ao público, quem quiser é só se inscrever, falar com a recepção, pode ser até na página da Wizard Dois Irmãos. Vocês podem falar com o pessoal lá. A gente tem turmas específicas que a gente abre, inclusive, para não alunos da escola. Então, a gente tem vários dias, hoje é um dos dias que tem turma de conversação, e a forma que o aluno tem de ir é nesse momento de conversação que a gente faz simulados de imersão. Então, a gente simula que a gente está no aeroporto, numa loja, num restaurante. A gente busca sempre a opinião do que é mais interessante para eles, uma reunião de trabalho, uma apresentação. Bacana. Então, a gente leva eles para dentro do mundo corporativo mesmo, para dentro de uma loja, para onde eles gostariam, para onde vocês querem ir hoje, para tal lugar. Então, partiu para lá e a gente tem toda essa parte de conversação em cima de um simulado em um lugar. E quanto tempo, mais ou menos, o tempo de conversação, por exemplo, agora é 1 hora, mais ou menos, 40 minutos? Em torno de 1 hora, sempre. E quanto tempo ele leva, então, isso ele decide quando ele pensa que está apto, tranquilo, ou você estipula, é mais ou menos tanto tempo precisa? Não, a gente é o aluno que vai se sentir seguro para fazer algo ou não. Então a gente realmente estimula ele e vai auxiliando, trocando uma ideia. 1 ano? Varia muito de pessoa, Márcia. Tem alunos nossos que em 1, 2 meses estão assim, ó, fazendo e falando muita coisa, e tem gente que, por questão da timidez que a gente falou antes, Sim. realmente interfere muito. Então vai muito se é uma pessoa já mais comunicativa ou uma pessoa não tão comunicativa. Então a gente tem essas duas pessoas hoje também. Sim. Então depende muito da forma que a pessoa precisa aprender. Se ela é muito visual, ela indo só na conversação, ela não vai desenvolver tanto, porque Sim. ela precisa desenvolver junto com a parte possivelmente da escrita, de imagem, de alguma outra forma. Que interessante. É muito bacana. Olha só, pessoal, então assim, agora estamos nos finalizando o programa agora, né? Tem bastante coisa ainda para a gente conversar, mas a gente vai fazer a finalização. Então, lembrando que sábado agora, dia 5, a partir das 16 horas, então tem a inauguração da Wizard, ali embaixo, perto da Sul, que é na Irineu Becker com a Rua Novo Hamburgo. Isso. Qual é que é o número ali? 629. 629, tá? Então é uma casa bem grande ali na esquina, está bem iluminada. Se vocês forem na Irineu Becker, vocês não tem como não localizar. Então tá, vou começar com a Tereza para fazer a despedida, então. Alguma dica para teus colegas, para aquele colega que ainda não entregou o trabalho, alguma dica? Literalmente se esforçar, porque tu pode ir além. E eu quero desejar uma boa noite a todos os ouvintes e as pessoas presentes. Obrigada. Uma das coisas essenciais para a gente aprender é a leitura. Se a gente vai apresentar um trabalho, a gente tem que saber sobre o que a gente está falando. Isso muitas vezes influencia muito na nota que a gente vai ganhar. Então, quando vocês estão fazendo, independente do trabalho, independente da atividade, leiam, estudem sobre aquilo, vão mais a fundo, porque além de vocês aprender mais, vocês futuramente vão precisar daquilo, vão poder se interessar mais pelo que vocês um dia nunca imaginaram e vão poder crescer na vida com isso. Não só por nota, né? Exatamente. O conhecimento, o querer crescer, né? Misael? Então tá, pessoal, aguardo vocês sábado a partir das 16 horas na Irineu Becker, na Wizard, no número 629. Teremos o sorteio de viagens internacionais, teremos eventos de food truck, DJs. A gente tem oficinas de Páscoa exclusivas para kids, então envolve arquearia, malabarismo, temos várias coisas voltadas para toda a cidade. Então a gente conta com todos vocês. Entrada franca, vai ser um evento muito bacana, a gente vai estar aguardando todo mundo, inclusive vocês, meninas, Márcia, estão todos convidados. Com certeza. Aguardo vocês lá. Então tá. Temos aqui ainda só ali, ó, a Janine Torres, a colega ali da João Wagner assistindo, e a Maria do Arnold colocou assim, boa Tereza, para tua fala ali, tá? E assim, pessoal, no dia também, eu aproveitando o dia das inaugurações ali, tá? Dia 5 ali, no dia 19, tá? Tem a inauguração, tem mais um lugar para ficar lindo, maravilhoso, né? Que é o Conceito da Beleza, que é aqui na São Miguel, ali 1092 é o número, é pertinho do Bradesco ali, então vão lá, se vocês quiserem. Sábado agora vocês vão lá para se enaltecer nos idiomas
E no outro sábado vocês vão lá para ficar mais lindas e mais maravilhosas ainda. Tá? É Conceito da Beleza. Tá? É da Patrícia Johan e da Patrícia P. São duas Patrícias que estão aqui em Dois Irmãos para fazer vocês ficarem cada vez mais belas e mais belos também. Então vamos finalizar este programa ali e uma salva de palmas para a educação em Dois Irmãos.